Seja muito bem-vinda ao Barra Life Talks. Eu sou a doutora Márcia Tavares e esse podcast foi criado para trazer para você conteúdo de qualidade, confiável e inovações em bem-estar e saúde. Esse é o segundo episódio da nossa segunda temporada e é um episódio muito especial, porque ele faz parte de uma campanha internacional de conscientização e combate ao câncer de mama, que é o Outubro Rosa. Você deve conhecer. Bem, para você ter uma ideia da importância de falar sobre esse assunto de forma muito aberta, eu trouxe um número que chama muito a atenção. 1 em cada 8 mulheres no mundo vão desenvolver câncer de mama. E é por isso que a gente trouxe esse tema, é por isso que ele traz o título do nosso episódio. E para falar de um assunto tão importante, para criar esse episódio tão especial, eu convidei 2 mulheres incríveis que eu já vou apresentar. Primeiro, a gente vai receber a doutora Érica Costa. A Érica é oncologista do grupo Oncoclínica. Então, doutora Érica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. E vamos receber também Rita Mateus, que assim como eu, não é médica, né, Rita? Somos da engenharia, recebi um reforço agora. E Rita não veio falar da profissão. Não. Rita veio falar pela primeira vez como paciente. Rita, você é a primeira paciente que a gente está recebendo aqui no podcast. Então, olha o prestígio e a responsabilidade também. E é muito bom ter você por aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É bom estar aqui e falar sobre isso abertamente. Excelente. Bom, obrigada pela generosidade das duas de virem compartilhar conhecimento e também experiências reais. Eu acho que é muito importante a gente levar para as mulheres que estão assistindo a gente no Instagram ou no YouTube experiências verdadeiras, que não são aquelas coisas fantasiosas que fazem parecer que esse assunto é muito fácil, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? Bom, eu venho de uma família que coleciona doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu falo isso já com muita naturalidade. Do lado da minha mãe, doenças cardiorrespiratórias. Do lado do meu pai teve câncer no pâncreas e a minha tia, irmã dele, teve câncer de mama. Então, eles dois tiveram diagnósticos tardios e a gente passou, eu, minha mãe e minha irmã, muito tempo no hospital, se revezando para acompanhá-los, para cuidar, principalmente do meu pai. Então, eu tive a oportunidade de conviver ali dentro daquela rotina, né, de vivenciar a rotina de um hospital e olhar 2 realidades muito diferentes. Tanto a realidade dos médicos, quanto a realidade dos pacientes, que muitos acabaram virando nossos amigos. E uma coisa eu posso afirmar, nenhuma nem outra são rotinas fáceis, né? E aí eu quero te perguntar, Érica, o que te trouxe para a medicina e principalmente para a oncologia, que é um desafio muito grande? Às vezes o paciente chega no consultório fazendo essa pergunta, o que levou a fazer oncologia? Então, na verdade, assim, sempre gostei de cuidar, né, das pessoas, sempre achei muito interessante o fato de você conseguir evitar, tratar de alguma doença. Fiz primeiro nutrição. Olha, depois vi fazer medicina e na minha primeira residência, que foi residência de clínica médica, eu recebia muitos pacientes com algum diagnóstico oncológico em estadio avançado, né? E era incrível ver que, como clínica, eu conseguia mudar qualidade de vida, conseguia trazer muito benefício para esses pacientes. Então, eu falei, então, vamos, né, trabalhar um pouquinho mais isso, e acabei optando por fazer oncologia. E às vezes falam, mas é muito triste. Não, a gente tem muito sucesso. E o que às vezes você vê como não sucesso para o paciente é um sucesso enorme. Então, a gente vai dando vida, qualidade e também cura. Então, assim, é sensacional. Foi por isso. Eu concordo totalmente com essa visão, porque, como eu falei, né, os médicos que atenderam meu pai teve internado no hospital público, que foi o Gafre-Guinle, que na época era um dos hospitais de referência no tratamento do câncer, e ele acabou virando case de sucesso no hospital. Legal. Então, apesar da estrutura mais precária, eu, assim,
os médicos foram incríveis. E eu ficava me questionando justamente isso, né? Como uma pessoa doa a vida dela para salvar a vida de outras pessoas numa rotina que extrapola o consultório, muitas vezes, né? E você, Rita, me conta, fala pra gente qual foi o seu diagnóstico e principalmente como é que esse diagnóstico transformou a Rita na pessoa que você é hoje. Então, eu também, como você, tenho casos na família. Tinha uma tia, irmã do meu pai, que teve câncer de mama, acabou falecendo por causa disso. Meu pai teve câncer no intestino, mas meu pai se curou, como a doutora falou, tem muitos casos de sucesso, né? E hoje em dia os tratamentos estão muito evoluídos, né? A medicina está avançando demais. E aí, assim, meu diagnóstico foi meio que Eu sempre fiz meus exames regularmente, mas eu também fazia uns exames, aquele autoexame, que é o que aconselha sempre a ser feito, né? Então, um dia no banho, percebi que tinha um nódulo, fui no médico e a gente começou a investigar. E o meu diagnóstico foi muito demorado a ser feito, porque depois de fazer todos os exames, fazer biópsia, não era conclusivo. Então, o resultado que veio para mim foi neoplasia. E eu descobri que neoplasia são várias doenças, né? E o câncer é classificado como uma doença também ampla, né? Então, foi bem difícil receber o diagnóstico, né? E me transformou porque eu estou aqui 10 anos depois, né? E confiante que as coisas podem dar certo, apesar de uma doença tão grave, tão difícil quanto essa. Né? Além de ter o câncer de mama, eu tive metástase nos 2 pulmões. Então, assim, foi bem pesado. Mas estou aqui. É isso aí. Né? O que eu mais queria era conseguir ver meus netos. Já tenho 2, então estou no lucro. Eu senti que você está contando, depois, né? Está contando. Você percebeu, né? Muito bom. Érica, conta pra gente, fala pra gente assim, de uma forma bem objetiva, o que é o câncer de mama exatamente? Então, falando de uma forma geral, né, o câncer, né, é quando você tem algum start ali, uma célula que já era sua e que ela começa a se replicar de uma forma normal e incontrolável, né? O câncer de mama, no câncer de mama isso acontece na mama, né? E essa célulazinha vai começar a se replicar ali de forma descontrolada, seja por uma alteração genética, seja por algum fator externo que dê esse start. E qual que é a ideia? A gente diagnosticar para tirar. O quanto antes a gente faz isso, né, maior sucesso a gente tem. E essa célulazinha pode ser de ter esse start por diversos motivos e acabar culminando num tumor que é diferente, né? E é tratado, por vezes, de forma diferente. Isso que é importante. Então, é diagnosticar, saber que tipo né? Ter a biópsia e ver qual é esse câncer, né? O câncer de uma mulher não necessariamente é o mesmo da outra, isso é muito importante dizer, né? E buscar tratamento para aquele tipo, para o que está acontecendo ali com você. Isso é bem importante vocês trazerem essa informação, porque não é uma informação muito difundida, né? A gente ouve muito falar sobre câncer de mama, mas aí dentro tem um outro universo, tem uma diversidade de tipos, né? Como vocês estão trazendo. E eu lembro uma coisa que na minha família, e talvez vocês também tenham ouvido isso, que antigamente as pessoas não gostavam de falar, elas não falavam de jeito nenhum câncer. A palavra câncer era proibida, era sempre doença ruim. Fulana ou fulano está com aquela doença ruim. E hoje, apesar da gente já falar bem mais sobre isso, ainda é tabu falar sobre câncer de mama, né? Você vê isso, Érica? Diariamente. Na verdade, assim, um diagnóstico de câncer ainda é algo que mexe muito com a cabeça do indivíduo, né? Desestrutura a família na hora do diagnóstico e aí você tem que parar, respirar e buscar para ver qual vai ser o caminho, né? E a gente vê muitos pacientes que dizem, não, eu não vou contar, vão ficar com pena, vão, né, achar que eu sou doente, que eu não posso fazer as coisas e eu costumo dizer que num diagnóstico desse você tem que se
ressignificar, né? Você precisa... agora eu tô com a doença, eu tenho que entender e buscar meios de lidar e de cuidar e de vencer e de, enfim, né? De cuidar de mim, né? Da pessoa em si. E, de fato, ainda é um tabu. Muitas pessoas falam de forma muito mais tranquila, até porque hoje a gente tem várias inovações em termos de tratamento, muitas histórias que falam de longevidade, que falam de qualidade de vida, né? Mas basta um paciente encontrar um outro que a história não foi tão boa para chegar e, né, ter uma dificuldade de lidar com a sua história. Mas cada história é única e, assim, a gente tem um arsenal de coisas acontecendo e sendo descobertas dia após dia. Rita, como é que foi essa história, para esse momento para você, quando você teve a suspeita e depois veio o diagnóstico? Como é que foi a Rita, como é que se sentiu a Rita mulher, mas também a Rita mãe, a Rita filha, a Rita que era esposa, a Rita que trabalhava? Como é que você teve esses espaços, essas oportunidades, esses ambientes de segurança para falar sobre o tema? Então, a doutora Érica falou coisas bem importantes, né? Assim, cada caso é um caso. Eu, inicialmente, como eu sou engenheira também, e aí fui muito pragmática quanto tempo de vida e tal, e vim com aquelas estatísticas, e o meu médico sempre me acalmando: calma, cada caso é um caso, o seu caso é um, a gente vai entender. Meu caso era um caso raro, era um sarcoma, não era um carcinoma, que é mais comum, não é, doutora Érica? E, por consequência de ser mais comum o carcinoma, apesar de muito agressivo, me corrija se eu estiver falando besteira, ele tem muita coisa que já foi estudada, então por isso tem tanto sucesso de tratamento, né? Porque é um tipo que já foi bastante estudado e cada dia tem coisas novas para poder superar isso, né? Mas o meu caso era um sarcoma, então foi bem difícil achar o que era exatamente. Então, fiz biópsia e, no início, eu tinha que fazer uma cirurgia com o patologista em sala para poder identificar o que era. Em seguida, isso foi logo assim que eu descobri, né? Uhum. E aí o médico que estava me cuidando naquela época falou: não, você não precisa mais se preocupar, não tem nem tratamento para fazer, tá? Tirou, já está legal, ficou bem. Voltou 6 meses depois. Então, eu resolvi procurar outras ajudas, porque como o meu câncer era muito raro, meu oncologista depois me falou que era raro em mama, que não era comum acontecer em mama, eu resolvi procurar outro, e não desmerecendo aquele médico, mas que era o que ele podia fazer naquele momento, né? Só que eu fui atrás de outras alternativas, né? Uhum. Uma coisa importante para mim foi identificar esse médico não só tecnicamente habilitado, mas que tivesse, assim, como o meu oncologista me tratou, com carinho, com atenção, me ouvia atentamente. Então, todas aquelas neuras, as besteiras que eu falava, tudo isso, mas ele me acolheu. Isso foi bem importante para mim. Eu fui encaminhada para uma mastologista que aconselhou a fazer uma retirada radical da mama. Eu fiz uma mastectomia na mama esquerda. E depois veio o tratamento, que o meu oncologista definiu, né, com a radioterapia. Agora, tudo isso eu tinha que compartilhar com a minha família. Então, a minha mãe é uma pessoa que é de uma época que realmente a doença tinha muitos tabus, então, realmente, ela sentiu muito, né? A filha dela doente, com uma doença que, para ela, era incurável, né? E meu marido me deu muito apoio. Eu sei que isso não é muito comum, né? Porque eu sei de casos de pessoas até que acabam se separando, e a gente está vendo um bem atual, que é a Preta Gil, que está passando por esse momento difícil, mas que também teve um rompimento aí. E, assim, meus filhos que, na verdade, estavam com uma idade que nem sabiam muito bem a gravidade da história. Mas a gente resolveu falar tudo isso muito abertamente. Eu sempre fiz terapia, então tinha acompanhamento permanente, que me ajudava. Então, assim, foi difícil, foi. Então, assim, eu chorava que nem uma louca na hora que recebia. Então, depois dizia assim: o que eu tenho que fazer? Porque eu quero fazer as coisas. Assim, tem 2 possibilidades: ou eu não vou conseguir o resultado que eu gostaria, né, que é ficar bem, ou eu vou conseguir. Eu quero lutar para conseguir. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que plantar bananeira no teto.
qualquer coisa. Então, assim, eu corri muito atrás de que desse certo. Agora, essa combinação desses médicos, porque eu tive metástase nos 2 pulmões, e a gente descobriu isso depois, né, durante o processo. E esses médicos se falavam e cuidavam de mim. Então, antes que eu chegasse no consultório deles, eles sabiam tudo que estava acontecendo comigo. Eles traziam notícias para mim, não eu corria atrás da notícia. Isso, para mim, foi muito importante. Eu me senti cuidada, amparada, né, não só pela minha família, mas pelos profissionais que, tecnicamente, eram competentes para fazer isso e eram atenciosos, respeitosos comigo, que estava passando por um momento super frágil, né? Em medicina, a gente fala de uma coisa que é a dor total. E a dor, ela tem um componente social, ela tem um componente psicológico, e assim, a gente enxerga que o suporte, o acolhimento, você sentir que não está sozinho, faz muita diferença no quanto aquilo te dói, como você leva o tratamento e tudo mais. Você sabe que eu viajei, antes de fazer a cirurgia do pulmão, eu fiz uma viagem com meu marido. E era uma viagem catártica, assim, catártica. Acho que eu estou falando certo. E quando eu encontrei uma senhora no meio da viagem, ela olhou para minha luva e falou assim, estás aleijadinha. Foi lá em Portugal. Eu falei, eu fiz uma cirurgia para retirada da mama. Eu também, já estou bem. Estás vendo? Então, assim, se encontra até acolhimento nas outras pessoas, né? Assim, usar isso aqui é chato, porque o nosso verão é brabo, mas eu preciso, por exemplo, porque eu tirei 31 linfonodos que eram importantes ser retirados, né? E isso pode causar linfedema. Então, você tem que lidar com essas coisas. O resultado bom é que eu estou aqui 10 anos depois, então... Sim, a rede de apoio faz toda a diferença, né? Independente de quem são os atores que estão envolvidos, mas faz toda a diferença. Vamos voltar mais nesse assunto, que eu tenho uma pergunta, saia justo para fazer já sobre isso. Érica, vou pegar minha cola aqui, porque tem os números, tem algumas estatísticas mostram que 1 em cada 4 mulheres que desenvolve câncer de mama no Brasil perde a vida, ou seja, por dia são 50 mortes em função do câncer de mama. Deixa eu repetir, eu falei câncer de pâncreas, não falei? Não, falou mama. Falei? Então tá. Bom, a boa notícia é que, segundo a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a detecção precoce do câncer aumenta as chances de cura em 95%. Isso não pode ser... a gente não pode negar a importância. Então, assim, para mim, falar da doença ao mesmo tempo, falar de tempo e, ao mesmo tempo, falar de esperança, né? Tem uma relação aí que é muito sensível. Então, eu quero te fazer 2 perguntas, na verdade. A primeira é, como é feito atualmente o diagnóstico do câncer de mama? E a segunda pergunta é, quando a gente estuda as novas tecnologias no campo da longevidade, por exemplo, a gente sabe que já existem exames que, combinados, podem mostrar se a pessoa tem predisposição para desenvolver Alzheimer ou não. Tem um caso aí recente de um ator de Hollywood que fez esses exames e pausou a carreira, inclusive, por causa dessa possibilidade de ele ter enxergado o futuro. Já existe algum equivalente em relação ao câncer de mama? Então, vamos lá. Vamos responder a primeira. Sim. Na verdade, assim, como a Rita estava falando, o autoexame é muito importante, deve ser feito, mas, em geral, ele não traz um diagnóstico tão precoce, né? Então, não tem como a gente abrir mão dos exames de mamografia, de ultrassom, que devem ser feitos de forma seriada para um diagnóstico precoce mesmo, né? Seguir os exames de rotina. Ele entra como uma rotina contra a doença. Eu queria reforçar isso que a Érica está falando, porque, assim, eu fazia meus exames regularmente, então, por isso é que eu tinha até uma certa frequência e hábito de me
fazer aquele autoexame, né? Mas é muito importante, né? Era a pergunta que eu ia te fazer agora, como é que foi para você? Sempre foi frequente e constante. Então, eu acho que pegar no início, mesmo eu tendo tido todo esse histórico, fez toda a diferença. Ajuda, né? Ajudou de alguma forma. Sim. Né? Então, assim, só para pontuar aqui para todo mundo, né? Acima de 40, todo mundo fazer exame regular, mas tem também uma questão de histórico familiar, né? De ter um caso e avaliar se não vale a pena começar antes e o médico pode estar te orientando a respeito disso. Você trouxe dados do Brasil. É óbvio que a gente sabe que uma gama de mulheres não tem o acesso com a periodicidade adequada a esses exames que devem ser feitos. Então, acho que por isso que a gente ainda tem toda essa questão aí desses altos números, né? Juntando que, de fato, a gente tem uma curva ascendente aí na incidência desse tumor, até porque a população está ficando mais velha, né? Tá tendo mais acesso ao diagnóstico, né? Antigamente, a gente falava assim, morreu, era câncer, não sei de quê, né? Então, a gente tem aí uma evolução nessas avaliações, né? E você estava falando aí de algo tipo inteligência artificial, que é o que a gente agora está trabalhando, né? Não tem nada fechado para a mama, mas tem muitos estudos correndo que vão juntar, né, os exames tradicionais com outros que a gente faz de rotina e algumas outras estratégias que vai nos ajudar a dizer, olha, essa mulher aqui vale pesquisar ela com uma frequência maior. Essa daqui a gente pode espaçar. Então, isso é algo que está em andamento, né? Hoje, a gente ainda não tem isso fechado e colocado como algo que, né, que possa ser já contado como é feito, mas está em andamento, sim. Verdade. Sim. Já é uma esperança. A gente não está disponível ainda, mas já surgiu minimamente nos laboratórios de pesquisa. A gente sabe que um dia vai chegar. Sim, tá aí. Tá correndo. Aqui no Brasil também. Que bom, que ótimo. Nem todas as notícias são ruins aqui nesse episódio, está vendo, gente? Pelo contrário. Rita, você falou que 2 meses, me corrija se eu estiver errada, depois que você fez a cirurgia, o câncer teve uma recidiva, né? Explicando um pouquinho isso, quando o câncer retorna depois de um período sem os sintomas e tal, que é o que a gente chama de remissão. Agora, como é que foi? O primeiro diagnóstico, eu imagino que já tenha virado a tua vida totalmente de cabeça para baixo. Aí, depois que você começa a se refazer da cirurgia, claro que qualquer pessoa vai alimentar a esperança de que saiu da cirurgia, foi a pior fase, a pessoa vai para a cura, né? Aí vem uma notícia de que o câncer voltou e você falou para a gente que você também teve metástase nos 2 pulmões. Como é que ficou a tua cabeça? Como é que você se sentiu quando você recebeu essa segunda notícia? 2 vezes, né? Assim, você leva como se fosse uma bigorna na cabeça e aí depois vem de novo. Foi bem difícil e eu não podia ficar ó vida ou azar. Eu tinha que tomar uma decisão. Então, assim, a minha decisão foi questionar que aquele tratamento que eu estava fazendo não estava sendo, talvez, eficiente. Mas eu quis ouvir outras opiniões. Eu não tinha capacidade de fazer essa avaliação. Eu era o paciente. E, apesar de me achar entendida em tudo, né, porque a gente sempre acha que entende tudo, né, pesquisar no Google, que só via besteira. Então, eu resolvi pedir outras opiniões e aí eu entendi que o meu câncer era um câncer raro e que ainda bem que eu fazia esses exames. Aí eu procurei pegar o bom da história, porque o bom da história era que eu estava fazendo exames e ele estava acusando que ali estava começando alguma outra coisa. Então, eu me agarrei nessas coisas. E aí eu tomei uma decisão, conversei com o médico que eu estava fazendo tratamento para ele. Eu vou mudar a estratégia, eu vou a outros médicos, porque eu estou entendendo que o sarcoma não é bem aquilo que... A minha neoplasia era um sarcoma que não dá em mama normalmente. E aí eu resolvi mudar a estratégia. Isso é muito difícil de fazer, porque você tem que ter racionalidade para poder tomar uma decisão e você, nesse momento, você quer colo, você quer alguém para te guiar, né, e tudo.
E assim, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas a única coisa que eu tinha certeza, assim, que eu estava usando a minha intuição, né, a minha fé, e para mim fé é confiança que eu estou fazendo tudo o que eu preciso fazer e delegando o que eu não posso controlar para o universo, né, para a espiritualidade, e aí comecei a fazer as coisas que eu tinha que fazer. Meu oncologista foi decisivo na minha cura, porque foi um profissional que me orientou muito, que além de ter... que ele me dá, o oncologista que dá a má notícia, né, doutora? É o cara que dá a má notícia. Então, assim, você vai cuidar disso assim, assado. O tratamento é difícil, o tratamento é penoso, e é ele que toma essas decisões, baseado em tudo que você está entregando para ele. Então, assim, o doutor Eduardo conversava o tempo inteiro comigo sobre as decisões que ele estava tomando, por que era daquele jeito. E ele teve muita paciência comigo e muito respeito por mim com essas indecisões, né? Eu gosto desse tipo de abordagem. Nem todo mundo gosta disso. Mas eu gostei dessa abordagem, me explicar o que estava acontecendo, quais eram os passos que ele ia dar, por que ele ia fazer aquilo. E eu tinha confiança que isso ia adiante. Ele, a minha mastologista, e depois o cirurgião torácico que ele me indicou, que foram as pessoas responsáveis por eu estar aqui 10 anos depois, né? Então, assim, não é fácil, não é fácil. As pessoas que estão vendo esse episódio podem achar que hoje está tranquilo. Não está, não. É brabo, é uma doença muito difícil, o tratamento é bem difícil, mas eu tive, acho que, muita bênção, né? Eu gosto de colocar essa palavra, porque eu não acho que é sorte, porque eu tive tudo para dar errado, e aconteceu que eu estou aqui 10 anos depois, né? Então, é bem complicado, mas quando você tem apoio dos profissionais, né, da família, dos amigos, os amigos iam me visitar no hospital, o que eu estou fazendo? Ia lá, eu não ficava deitada na cama, eu perguntava à enfermeira, posso tomar banho? Quanto tempo? Não, peraí, tomar banho? Você está com 2 drenos. Não, mas o que eu tenho para fazer? Não tem nada para fazer. E eu sou uma pessoa que faço muita coisa. Então, assim, ficar 5 horas no banho, está tranquilo, né? Então, tinha que fazer tudo devagar, meu cabelo, tal. Então, assim, eu tentei pegar essas coisas para me manter com o pé no chão e não pirar, porque é totalmente fácil de pirar. Sim, principalmente a gente mulher, né, que a gente cresce com aquela mentalidade que a gente vai dar conta de tudo, que a gente tem que ser forte o tempo inteiro, porque na maior parte do tempo a gente está fazendo isso mesmo, né? A gente está apagando 5 incêndios ao mesmo tempo, a gente está cuidando do pai ou da mãe, dos filhos, do trabalho, da casa, a gente se multiplica e chega uma hora que é o que você falou, é difícil, né? Então, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não tem que achar que é super heroína e querer se resolver sozinha, porque, como você falou, é uma doença que necessita de uma rede de apoio, né? E, ao mesmo lado, também, por outro lado, também admitir que, às vezes, a gente precisa de um colo para chorar, para abraçar e simplesmente saber. Às vezes, a pessoa não vai fazer mais nada além de te escutar e te dar um abraço, mas aquilo vai fazer toda a diferença na sua vida. E aí tem aquela pergunta saia justa que eu disse que eu ia fazer, vou fazer para a Érica, que é o seguinte, a gente está falando da importância da rede de apoio, do apoio psicológico também com profissionais. Mas falando do contexto familiar, e aí a gente está falando da doença da mulher, da forma como a mulher vai lidar com isso. Mas e o papel do homem quando ele sabe que uma mulher que está próxima a ele, seja a esposa, seja a mãe, seja a irmã ou a filha, recebeu um diagnóstico de câncer? Qual o papel desse homem? Na verdade, é o papel do acolhimento, só que a questão é que o homem tem que entender, né? Porque muitas vezes a esposa cuida do marido, né? A mulher cuida dele, né? Que nesse momento é um momento mais frágil e falando de câncer de mama envolve um órgão que tem uma sexualidade ali relacionada e eu vejo muitas vezes, e aí vamos falar dos 2 pontos, né? Tem aqueles homens que, de fato, não sabem lidar, e a gente, infelizmente, vê muitos casos de términos e separação, e também tem aquela mulher que não sabe ligar, foi o que eu falei, não sabe lidar.
foi o que eu falei da questão de se ressignificar, né? Às vezes, para algumas mulheres, é difícil se ver perdendo uma mama, né? Mas, assim, a Rita está aqui, a Maria está ali, e elas continuam sendo lindas e elas próprias, e, assim, tem uma vida pela frente, milhões de coisas para fazer, e formas de lidar com essa alteração que sofre, né? Com essa cirurgia que tem que passar e que dá vida, né? Te deixa bem para prosseguir. E, de fato, assim, os casais em que o homem assume esse papel e que acolhe e que abraça e que está ali do lado, a gente tem um tratamento muito mais calmo e fluido. Você sente que vai melhor, né? Em termos de sintomas, sim, em termos do psicológico, né? É claro que o psicólogo é importante, muitas vezes as terapias, né, que vêm ali de apoio são importantes não só para aquela mulher, mas também para a família, né? E muitas vezes, assim, foi como a Rita falou, eu sempre fiz terapia, isso já é uma ajuda, porque às vezes a gente tem que convencer aquela mulher a fazer terapia, ou às vezes a gente começa assim, então vamos procurar um hobby, vamos procurar alguma coisa que você gosta de fazer, porque às vezes em outros ambientes a gente vai achando esse acolhimento, né? E aí, quando busca o profissional, ajuda. Só que assim, é óbvio que a família é muito importante. E se tem o marido, ele está ali do lado, isso faz total diferença, né? O câncer, ele não afeta só o paciente, né? Ele afeta toda a família, afeta a comunidade, afeta o vizinho, sim, que às vezes, né, vem com coisas boas, que é de acolher também, às vezes vem com umas histórias que atrapalham um pouquinho. Mas, assim, a rede de apoio é importante e o marido tem um papel fundamental, mas ele precisa entender e muitas vezes ser acolhido também. É a rede de apoio da rede de apoio, né? Isso aí. Quantas vezes a gente vê aquele cuidador, aquela pessoa que está ali o tempo todo, que não, eu sou forte. E aí, uma hora, você vê que não é tão forte assim, que precisa chorar sim, precisa conversar sobre o assunto sim. Sim, e vou pegar duas palavras da tua fala, que são a questão da mastectomia, né, e da sexualidade, e transferir a pergunta se você se sentir confortável de falar, Rita, quando você recebeu a notícia de que teria que fazer a mastectomia, óbvio que ninguém fica feliz com isso, claro, mas o teu medo foi de ter que retirar a mama por completo e não conseguir, talvez, um resultado em relação à doença, como era esperado, ou você teve, talvez as duas coisas, né? Você teve medo de não se enquadrar mais nos padrões, porque você seria uma mulher sem uma das mamas, de repente, perder o teu papel ali, o teu marido no relacionamento, né? O que aconteceu com você? Então, com essa notícia... Primeiro, você falou com ela, com a doutora, sobre força, né? Eu acho que todo ser humano tem que desenvolver um pouco de força para lidar com as adversidades da vida. Então, nesse momento, eu descobri que eu sou forte, porque eu enfrentei situações bem desafiadoras. Essa é uma delas, né? Você perder uma parte de você que tem tanto símbolo feminino, que é a maternidade, que é a sexualidade. E eu me lembro que, assim, para mim, na minha cabeça, eu pensava assim, mas é mais importante eu estar viva, juro. Gente, eu tenho um amor pela vida. Então, assim, para mim era muito mais importante estar viva e depois recompor a mama, porque já existe isso também. A gente, às vezes, faz até para se sentir mais bonita, para se sentir mais atraente, por que não para complementar uma coisa que você está retirando? Né? Ou, assim, a gente viu agora as Paralimpíadas, quando eu vejo um rapaz como aquele que nada sem braços, eu reclamo da vida. Por quê? E ele é um campeão. A Simone Biles, é isso o sobrenome dela? A atleta americana top.
ela disse lá em Tóquio que ela não estava pronta para continuar porque ela estava sendo muito pressionada e tal. Ela foi recolher as forças dela e veio campeã. Então, assim, força e coragem a gente precisa ter para desenvolver essas coisas, para enfrentar essas situações. E depois eu só pensava assim, ainda bem que foi só a mama, não foi meu pé. Se tivesse que dar o pé, eu ia botar a prótese do pé, né? Mas, assim, e eu não sou a positiva, maravilhosa. Isso é tudo muito difícil de você enfrentar. Sim, sim. Eu tenho uma pessoa ao meu lado que me deu total apoio. Meu marido me deu total apoio. Era sair do médico, parar no meio da rua para ir para o estacionamento, pegar o carro e chorar, porque eu que sou a mandona e ele é uma pessoa muito mais amorosa. Então, assim, eu tive muito esse conforto, eu tive muito esse apoio dele. E ele me ajudou com a família para poder enfrentar essa situação. Então, é isso que a doutora falou. A gente precisa de todo esse apoio e de tudo isso para a gente depois não se sentir derrotada. Depois eu fui assistir uma palestra de uma mulher que tinha feito uma mastectomia também, depois ela teve metástase, ela tirou um braço. E aí ela disse assim, gente, eu estou viva, eu estou criando meus filhos. Assim, é isso que importa para mim, né? É isso que importava. Eu só dizia para o doutor Eduardo, eu quero ver meus netos, E eu já tenho 2, então estou no lucro. 10 anos depois, eu estou aqui e conheço meus 2 netinhos, pelo menos. E aí, mas não é fácil lidar com isso, porque é a tua feminilidade, né? É o teu símbolo de potência, de vaidade. Então, mas é isso. Não tem outra coisa. É isso ou a vida? A vida. A vida. Claro, perfeito. É resiliência, a tua capacidade de se adaptar a desafios que você não tem controle sobre eles, eles existem e você tem que fazer escolhas e você fez as melhores escolhas e está aqui. Quem sabe vem mais uns 4 netinhos aí. E assim, resiliência era uma palavra que eu só falava. Hoje em dia eu entendo, né? Apesar, eu estudei engenharia, é uma palavra que vem da física, né? Mas assim, hoje eu sei exatamente o que ela significa. Porque é isso. E a gente está falando aqui, eu citei no caso do meu pai, mas no teu caso, eu acho que no caso de todos os pacientes oncológicos, do tempo, né? O tempo, para mim, é um fator fundamental. Meu pai demorou tanto tempo para receber o diagnóstico que chegou uma hora que a gente já falava assim, cara, tomara então que dê câncer, mas que dê alguma coisa nos exames ali, porque ele está perdendo um tempo que, se for câncer, é crucial, porque ele não está recebendo tratamento esse tempo todo, e a gente está perdendo esse tempo. Agora, quando a gente fala assim, às vezes as pessoas até não entendem muito bem, ou talvez a gente até não saiba se colocar de uma forma muito afetuosa, mas quanto antes você tiver o seu diagnóstico, melhor. E esse melhor não quer dizer que é para você ficar feliz, quer dizer que você vai ter mais tempo e o tempo se converte em esperança de cura. Agora, de quanto tempo a gente está falando, Érica? A gente está falando assim, dá para fazer, a pessoa recebeu o diagnóstico, dá para fazer uma viagem, dá para esperar o filho se formar na faculdade e depois buscar cirurgia e tratamento? A gente está falando de dias, de semanas, de meses, de ano, quanto tempo? Então, a gente precisa tratar o quanto antes, né? Vou fazer aqui uma analogia. Quando não sei se vai ser muito claro para vocês, mas assim, o paciente precisa de uma ressuscitação. Aquilo é para agora. Qualquer minuto que você perca, você está podendo perder o teu paciente. Então, assim, de fato, o diagnóstico tem que ser feito o quanto antes e o tratamento o quanto antes para você ter melhores resultados com relação a isso. Tem muita gente que fala, às vezes, não quero nem saber. Não vou fazer porque eu não quero saber, né? Fazer colonoscopia? Não vou fazer porque eu não quero saber se eu tenho ou se eu não tenho. Não, mas aquilo pode te diagnosticar com um pólipozinho muito pequeno que você tira e você está curado, não vai nem ter que operar. Então, assim, tudo quando a gente fala de neoplasia maligna, a gente está trabalhando com o tempo. Então, assim, não é esperar a viagem. É claro que, assim, dentro do tratamento, a gente flexibiliza o que a gente pode fazer. Estamos fazendo essa quimioterapia, aí você vai aqui no meio para a festa que você quer e tal, e aí a gente vai retomar o ciclo ali na frente, mas a gente não vai perder o time, né? O momento.
E isso a gente faz o tempo inteiro. Mas tardar tratamento por conta de qualquer coisa não é, a gente não recomenda, não é o recomendável. E aí fica uma observação para a mulher que está lá, cheia de demandas, né? Não, eu tenho que fazer, e tem uma lista quilométrica de coisas que ela precisa fazer e pessoas que ela precisa ajudar e atender, e ela normalmente está lá no final dessa fila, né? Porque todo mundo é prioridade comparando com ela. E eu vou te falar, quando você fala de mulher, às vezes a gente tem muitos profissionais de saúde que trabalham tanto, que não tem tempo de parar para se investigar, fazer os seus exames de rastreio. Então, é para todo mundo, né? Não é... Às vezes você vê aquela mulher trabalhando ali no hospital, com aquela rotina, 24 horas e tal. Tem que ter tempo para você, porque isso vai refletir lá na frente, né? O diagnóstico, assim, ninguém vai escolher, eu que vou ter câncer. Não é isso. Se fosse para escolher, todo mundo ia dizer que não. E a gente não sabe, né? Pode ser eu daqui a um tempo. Então, assim, a gente precisa estar sempre se cuidando, né? Olhando para nós mesmos. Sim. Tem um ditado que se você não tiver tempo para a saúde, vai ter que ter tempo para a doença. Então, é uma escolha, né? Agora, importante demais o que você falou, que quando for o caso de você aproveitar uma janela de oportunidade para fazer uma viagem ou qualquer outra coisa, você estar sendo orientado pelo teu médico, que vai te autorizar, olha, vai te dizer o melhor momento. Não é achar que da tua cabeça você pode fazer qualquer coisa e você se dá alta, nem você se dá férias para viajar sem ter uma orientação precisa, porque o médico sabe quando é que você vai estar em condições favoráveis para isso. Porque eu acho que o médico também tem esse olhar de tipo, bom, eu tenho certeza que uma viagem nesse momento não vai prejudicar e ainda pode colaborar para fazer essa paciente voltar mais alegre, né? De repente era um sonho que ela conseguiu realizar. Imagino que isso também contribua um pouco para o bem-estar geral da paciente, né? Mas, importante, só com orientação médica. Foi o que aconteceu mais ou menos comigo, porque eu perguntei, doutora, então, na verdade, como era um sarcoma, no pulmão aparecia bolinhas. E o sarcoma tem essa característica, né? E ele, antes de tomar a decisão do PET scan, ele eliminou outras possibilidades, que eram outras doenças possíveis. Tem bigode de gato, mia que nem gato, pelinho de gato, mas pode não ser gato. Então, ele falou, vou checar algumas coisas. E ele me deu exemplos de que poderia não ser. Não era óbvio. Então, tá. Aí, depois que a gente checou tudo isso, ele me mandou fazer o PET scan. Mesmo assim, era muito pequeno. Então, ele ainda tinha dúvida se aquele tamanho era possível detectar alguma coisa. Porque o exame tem as limitações, não é? E aí ele consultou um outro especialista, me mandou fazer o PET scan com esse especialista. E depois do resultado, porque eu também não leio mais exame, porque a pessoa lia tudo, chegava à conclusão, dava diagnóstico, fazia tratamento. Quem de nós não é assim, né? Eu sou mãe tem essa mania. Eu sou total. Toma isso que é bom para não sei o quê. A gente sabe tudo, né? E eu não lia mais exame, porque, na verdade, você vai interpretar uma coisa que você não tem capacidade para interpretar. Eu não tinha preparo para interpretar. E aí, quando eu cheguei no consultório dele para apresentar o exame, ele já tinha lido o exame e disse, tem coisa boa aí para a gente, né, Rita? Eu falei, não sei, doutor, tem? Que bom saber disso. Se precisar operar, eu tenho como enfiar a cânula. A gente não precisa fazer uma cirurgia tradicional. Na consulta anterior, ele já tinha me explicado como é uma cirurgia de pulmão. Quando ela tem que ser tradicional, quando ela pode ser por vídeo, né? E ele me explicou, me apresentou, mostrou como é que era. Eu gosto disso, de saber como é que é. E isso me deixou segura. E ele falou assim, então tá, até o PET scan mostrou que pode não ser uma metástase, porque iluminou muito pouco. O PET scan é um exame que é feito através de radioatividade, né? Você tem que tomar um contraste para saber se aquilo vai iluminar ou não quando ele para lá num determinado ponto, né? E o que aconteceu? Iluminou baixo. E aquilo não dava certeza. Percebe que todo o meu processo foi assim, de dúvida, que o cara tinha que pesquisar muito e tentar entender o que era,
para tomar a decisão. E ele virou para mim, eu virei para ele e falei assim, o que o senhor acha que eu tenho que fazer? Porque se está em dúvida ainda, o que eu tenho que fazer? Ele falou, se eu fosse você, eu operaria. Eu falei, então o senhor marca a cirurgia. Aí ele marcou, ele falou, tem alguma coisa que você gostaria de fazer antes de fazer a cirurgia? Eu falei, tem uma viagem que eu estou programando há um tempo e a gente ainda não conseguiu fazer. Ele, 10 dias é suficiente para você? Eu falei, então tá, vai fazer. Então foi assim que eu fiz essa viagem, que foi muito importante para mim. Uma viagem de família, para conhecer pessoas da família que moram no exterior e tudo. Então, assim, foi bem significativa para mim. E aí a gente fez a cirurgia quando voltou. Entendi. Só aproveitando esse gancho aqui da Rita, os exames de segmento, né? Operei, fiz minha quimioterapia e agora estou livre, acabou. Na verdade, assim, o seu médico vai te dar a periodicidade de exames de segmento, né? E isso não é para achar outra coisa porque ele quer achar. Não, é porque se achar, vai achar inicial e você tem como ser resgatado. Pode fazer tudo e não achar, e é isso que a gente quer. Sim. Né? E a gente falou, então, do que é o câncer, da importância do diagnóstico precoce, né? Do tempo que você tem de resposta a esse diagnóstico. E aí, Érica, agora eu queria te perguntar quais são as formas de tratamento para o câncer de mama e se tem alguma coisa já mais moderna que, por exemplo, evite a queda do cabelo, enfim, o que a gente tem hoje para tratar a mulher que tem câncer de mama da melhor forma possível? Tem muita coisa, né? Primeiro é saber o subtipo daquele tumor, para você traçar qual vai ser o tratamento, dependendo do tumor. Tem imunoterapia, que você usa a droga para estimular aquele sistema imune a combater o tumor. É para todos os subtipos? Não. Né? Isso é muito interessante. As pessoas já chegam assim, doutora, não dá para prescrever uma imunoterapia? Porque foi no Google, viu? E, né? Então, existe bloqueio hormonal, existe drogas que vão em ligantes exatos ali daquele tumor, que a gente faz testagens, vê que ele tem, esse tumor tem um HER2, tem, né? Um determinado link que aquela droga vai e age diretamente naquela molécula e ajuda a combater, tá? Mas antes disso a gente tem a cirurgia, né? E isso eu estou falando de tratamentos com drogas, né? Então a gente tem imunoterapia, tem a quimioterapia que não está obsoleta, na verdade você tem benefício com ela e ganha sobrevida e cura com ela também. Tem essas drogas-alvo, que foi o que eu comentei. Tem a radioterapia, que é um tratamento ali que é complementar, muitas vezes, à cirurgia. Você traça... hoje, em mama, dependendo do tamanho do tumor, do que está acometido ali, a gente tem como fazer uma cirurgia mais conservadora e complementar com a radioterapia. Foi o que a Rita falou do médico dela. Na verdade, você tem que sentar... e não é um médico só, você senta o oncologista com o cirurgião, com o radioterapeuta e discute e vê o que é melhor para aquela mulher, né? Mas assim, e as descobertas vêm de vento em popa, digamos assim, né? A gente tem, dia após dia, novas drogas. Hoje a gente tem anticorpo conjugado à droga. Então, assim, é um leque muito grande, né? Só tem que ser usado para o tumor certo, para agir de uma forma adequada e dar ganho para essa paciente. Sim, e é muito bom saber que a gente tem, que as terapias do passado continuam tendo resultados, né? E que a gente está conseguindo desenvolver novas terapias para ajudar nesse processo. Muita gente, às vezes, tem medo muito mais do que vem depois da cirurgia do que da própria cirurgia. Então, eu já vi pessoas que fizeram a cirurgia e recusaram o tratamento que vinha depois, porque realmente não é fácil, né? É desconfortável, é doloroso. Então, quanto mais alternativas a gente tiver, e é bom a gente estar aqui hoje falando sobre isso, porque informação e conhecimento é Você tempo, falou do né? cabelo, né? Porque às vezes Isso, a mulher já cabelo. chega no consultório perguntando, vai cair meu cabelo? Então, assim, Certo. dependendo do tratamento, isso pode acontecer e tem drogas que vão fazer cair. A gente já tem toucas de congelamento, né? E aí tem que saber se aquela mulher
tá interessada em passar, porque assim, acaba sendo um tratamento um pouquinho mais estendido, congela, a gente, né, tem um benefício. É 100%, não é 100%, mas você tem ali em torno de 80% de mulheres que ficam com os pelos mesmo com aquele tratamento. Então, assim, é sentar e botar tudo na mesa para o seu médico. Meus medos são esses, o que você pode me ajudar e vamos seguir junto. E como a Rita trouxe, né, independentemente do que sejam o teu leque de opções, você vai precisar fazer uma escolha e que a vida seja o objetivo principal dessa escolha, não importa o que temporariamente você vai ter que abrir mão, né? E eu queria continuar batendo esse papo, mas a gente tem que ir se encaminhando já para o final. A gente sabe que essa rotina que a gente vive hoje, né, de muita correria, as mulheres tendo que dar conta de várias demandas, que às vezes acabam não permitindo que a gente pare para observar o nosso próprio corpo, né? Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Rita, você como paciente, Érica, você como profissional de saúde, como médica especializada em oncologia, que mensagem vocês gostariam de compartilhar com as mulheres que estão, e também com os homens, né, que estão assistindo a gente hoje? Acho que o que é importante você se conhecer, fazer frequentemente os exames que são necessários. Hoje em dia é conhecido de todo mundo que a partir dos 40 a gente tem que fazer. Se for um caso especial, você tem que ver isso antes, que era o meu caso. Meu médico recomendava que eu fizesse com mais frequência. Pensando nisso, eu não deixava de procurar as coisas, então eu achei uma coisa que estava no início e pude investigar o que era. Eu tive câncer com metástase, eu estou aqui. Nem tudo é notícia ruim. Isso foi bom? Não, eu preferia não ter passado por isso. Mas aconteceu, dá para a gente encarar. Tem tantos medicamentos, a medicina está tão evoluída, as coisas estão acontecendo tanto. Então, assim, a gente ter fé e esperança de que vai dar certo, né? Eu acho que sempre vai dar. Então, é o que eu acho, o que eu acredito, né? Muito bom. Você, Érica? Acho que o que é mais importante é todo mundo saber que é único e que precisa de cuidado, todo mundo precisa de cuidado, né? E que os médicos estão aí só para ajudar. Eles estudaram para isso por uma escolha, mas podiam ter feito engenharia se gostassem mais das exatas. Mas, assim, e saber que o diagnóstico de câncer hoje não é uma sentença de morte, né? Como isso já foi dito, né, por muitas e muitas gerações. Na verdade, a gente tem muito o que fazer e você tem como ter qualidade de vida. Eu tenho pacientes que são atletas, então, assim, sabe, que vieram a ser mãe depois do tratamento. Então, assim, a vida está aí, vamos lá. É para a gente viver e é para a gente correr atrás do que aparecer. E os médicos só estão aqui para auxiliar. E me fala como é que as pessoas interessadas em fazer uma consulta com você, como é que elas te encontram? Você tem perfil nas redes sociais? Tenho perfil, doutora Érica Costa, podem me procurar, tá? E, enfim... Podem também aí, eu acho que vai pro Talks, né? Se quiser botar alguma mensagenzinha ali, a gente responde também. Muito bem. Adorei bater esse papo com vocês. Muito obrigada. Posso deixar o meu @? Sim, claro. Por um motivo, que se as pessoas quiserem entrar em contato para receber algum tipo de apoio, né, nesse momento tão difícil, se eu puder ser essa pessoa, seria legal. O meu é @ritamateus, sem h.rj. É um perfil no Instagram. E se eu puder ajudar nesse momento, só mandar uma mensagem, né? No início eu falei que as duas eram muito generosas, né? Não estava mentindo. Obrigada pela participação. Obrigada, Érica, também. Obrigada, Rita. Se você gostou desse episódio, compartilha com uma mulher e até mesmo com um homem que precisa ouvir esse conteúdo. Curte o vídeo e não deixe de passar lá no perfil do Instagram também, que é @life Medical Center. A gente se vê no próximo episódio.